Por que eu, Senhor? Por que só eu? É um mistério divino. Devemos aceitar a vontade de Deus. Por que eu, Senhor? Por que Miriam e não Arão? É uma injustiça que poucos notam. A narrativa registrada no livro de Números, capítulo 12, apresenta um dos episódios mais intrigantes do Antigo Testamento. Nele, Miriam e Arão, irmãos de Moisés, levantam uma crítica contra a liderança de Moisés. O motivo aparente da reclamação é o casamento de Moisés com uma mulher cusita, mas o texto deixa claro que a questão vai muito além disso. O episódio revela tensões de liderança, questões de autoridade espiritual e também a forma como Deus intervém quando a ordem estabelecida é desafiada. O relato começa afirmando que Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cusita que ele havia tomado como esposa. A palavra cusita provavelmente se refere a alguém da região de Cuxi, área associada ao território ao sul do Egito, frequentemente ligada à região da atual Etiópia ou Sudão. Alguns estudiosos discutem se essa mulher seria a própria Zípora, esposa midianita de Moisés, ou se Moisés teria se casado novamente. Independentemente da identidade da mulher, a narrativa mostra que esse assunto foi usado como ponto de partida para uma crítica mais profunda. Logo em seguida, o texto revela a verdadeira motivação da reclamação. Miriam e Arão dizem: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Essa frase mostra que a questão principal não era o casamento de Moisés, mas a autoridade espiritual que ele possuía. Ambos estavam questionando se Moisés realmente deveria ocupar uma posição superior entre eles. Esse questionamento revela algo importante sobre a dinâmica de liderança entre os três irmãos. Miriam era uma figura extremamente respeitada em Israel. Ela já havia sido apresentada anteriormente como profetisa e líder do povo. Após a travessia do mar, registrada no livro de Êxodo, Miriam liderou as mulheres em celebração e louvor. Isso demonstra que ela possuía autoridade espiritual e reconhecimento público. Arão, por sua vez, tinha uma posição ainda mais institucionalizada. Ele havia sido escolhido por Deus para exercer o sacerdócio e se tornaria o primeiro sumo sacerdote de Israel. Como sacerdote, ele representava o povo diante de Deus e desempenhava funções fundamentais no sistema religioso da nação. Moisés, entretanto, possuía um tipo de liderança diferente. Ele não era apenas um profeta ou sacerdote. Ele era o mediador direto entre Deus e o povo, aquele que recebia as instruções divinas e conduzia a nação segundo a vontade de Deus. Essa posição única era o ponto central do conflito apresentado no capítulo. A narrativa então introduz um comentário importante sobre o caráter de Moisés. O texto afirma que Moisés era muito humilde, mais do que qualquer outro homem sobre a face da terra. Esse detalhe não aparece por acaso. Ele prepara o leitor para entender que Moisés não estava buscando poder ou posição por ambição pessoal. Sua liderança era resultado da escolha divina, não de uma disputa por autoridade. Em seguida ocorre a intervenção direta de Deus. O Senhor convoca os três, Moisés, Arão e Miriam, para se apresentarem diante da tenda da congregação. A presença divina desce na coluna de nuvem, símbolo recorrente da manifestação de Deus no deserto durante a jornada de Israel. Nesse momento, Deus chama especificamente Arão e Miriam para se aproximarem e dirige a eles uma repreensão clara. O Senhor explica que normalmente fala com profetas por meio de visões e sonhos. Esse era o padrão comum de comunicação divina com aqueles que recebiam revelações. No entanto, Deus afirma que com Moisés a relação era diferente. Moisés era considerado fiel em toda a casa de Deus. Com ele, o Senhor falava face a face, de maneira clara, e não por meio de enigmas ou visões simbólicas. Essa declaração estabelece a singularidade da liderança de Moisés. Ele ocupava uma posição que nenhum outro profeta naquele momento possuía. Depois de afirmar essa distinção, Deus faz uma pergunta direta a Arão e Miriam: por que eles não temeram falar contra o seu servo Moisés? Essa pergunta revela que o problema central não era apenas uma crítica pessoal. Ao questionarem Moisés, eles estavam, na prática, questionando a autoridade que Deus havia estabelecido. Após essa repreensão, a presença divina se retira. É nesse momento que a consequência imediata do erro aparece. Miriam é atingida por lepra, uma doença que na cultura da época era associada à impureza ritual. O texto descreve que sua pele se tornou branca como neve. A lepra, no contexto da legislação religiosa de Israel, não era apenas uma condição física. Ela implicava isolamento social e exclusão temporária da comunidade. Pessoas diagnosticadas com essa doença precisavam viver separadas até serem consideradas purificadas. Quando Arão vê a condição de Miriam,
Ele imediatamente reconhece a gravidade da situação. Ele se dirige a Moisés e pede que o pecado deles não seja levado em conta. Arão admite que agiram de forma insensata e súplica por misericórdia. Esse momento revela algo significativo sobre o papel de Arão no episódio. Embora ele tenha participado da crítica, sua reação demonstra arrependimento imediato. Ele reconhece a autoridade de Moisés e pede ajuda para reverter a situação. Moisés, por sua vez, responde de forma surpreendente. Em vez de expressar ressentimento ou satisfação pela punição de sua irmã, ele clama a Deus pedindo sua cura. Sua oração é breve, mas profundamente significativa. Ele pede que Deus a restaure. Essa atitude reforça novamente o retrato de Moisés como um líder humilde e compassivo. Mesmo tendo sido alvo de críticas, ele intercede em favor daqueles que o atacaram. Deus responde à oração de Moisés, mas estabelece uma consequência temporária. O Senhor declara que, se o pai de Miriam tivesse cuspido em seu rosto, ela deveria sentir vergonha por 7 dias. Portanto, ela deveria permanecer isolada fora do acampamento por esse período antes de ser reintegrada à comunidade. Assim, Miriam fica separada do acampamento durante 7 dias. O texto destaca que o povo não prosseguiu viagem até que ela fosse recebida novamente. Esse detalhe mostra que, apesar da disciplina divina, Miriam continuava sendo uma figura importante para a comunidade. A pergunta que surge naturalmente desse episódio é: por que apenas Miriam recebeu a punição da lepra, enquanto Arão aparentemente não sofreu a mesma consequência? Uma das explicações mais discutidas pelos estudiosos envolve o próprio texto hebraico. No início do capítulo, o verbo utilizado para falar aparece em forma feminina singular. Esse detalhe linguístico sugere que Miriam teria sido a principal iniciadora da crítica. Arão teria participado, mas não necessariamente liderado o ataque contra Moisés. Esse tipo de nuance linguística é comum em textos antigos e frequentemente oferece pistas sobre o papel específico de cada personagem em determinado evento. Outra explicação envolve a posição sacerdotal de Arão. Como sumo sacerdote, Arão tinha responsabilidades centrais no sistema religioso de Israel. Caso ele fosse atingido pela lepra, seria considerado ritualmente impuro e não poderia exercer suas funções no tabernáculo. Isso teria causado uma crise imediata na estrutura religiosa do povo, já que o sacerdócio era essencial para a realização dos rituais de expiação, sacrifícios e mediação espiritual. Alguns intérpretes entendem que Deus poupou Arão dessa punição específica para evitar a interrupção do sacerdócio naquele momento crítico da história de Israel. Também existe a possibilidade de que o próprio sofrimento de Miriam tenha servido como advertência suficiente para ambos. A punição dela tornava visível a gravidade do erro cometido pelos dois. Além disso, a reação de Arão demonstra que ele compreendeu imediatamente a lição. Seu pedido de perdão indica que ele reconheceu o erro e buscou reparação. O episódio também transmite uma mensagem importante sobre liderança espiritual. Mesmo pessoas que ocupam posições elevadas podem cometer erros quando permitem que sentimentos como inveja, ressentimento ou rivalidade influenciem suas atitudes. No caso de Miriam e Arão, ambos já possuíam reconhecimento e autoridade dentro da comunidade. Ainda assim, questionaram a posição singular que Deus havia concedido a Moisés. Outro aspecto significativo da narrativa é que Deus não ignora a crítica, mas também não destrói os envolvidos. A disciplina aplicada tem um caráter corretivo. Miriam sofre as consequências de seu erro, mas depois é restaurada. Esse padrão aparece diversas vezes na história bíblica. A disciplina divina frequentemente busca corrigir e restaurar, não apenas punir. A atitude de Moisés nesse episódio também se tornou um exemplo clássico de liderança humilde. Em vez de reagir com orgulho ou vingança, ele responde com intercessão e compaixão. Essa postura contrasta fortemente com a atitude inicial de seus irmãos. Enquanto eles questionaram sua autoridade, Moisés demonstrou preocupação com o bem-estar deles. Muitos intérpretes veem nesse episódio uma lição sobre a importância de respeitar os papéis estabelecidos por Deus dentro de uma comunidade espiritual. Questionar liderança pode ser legítimo em algumas circunstâncias, mas quando a crítica nasce de rivalidade ou inveja, ela pode gerar conflitos destrutivos. A história de Miriam também mostra que a disciplina divina não apaga o valor de uma pessoa. Mesmo após esse episódio, ela continua sendo lembrada como uma figura importante na história de Israel. Em outras partes das Escrituras, Miriam ainda é mencionada como uma das líderes que acompanharam o povo durante a libertação do Egito. Portanto, o episódio de Números 12 não deve ser visto apenas como uma punição isolada, mas como uma narrativa que revela tensões humanas dentro de uma comunidade espiritual e a maneira como Deus lida com essas situações. Ele mostra que liderança, autoridade e responsabilidade caminham juntas.
Também revela que mesmo os líderes mais respeitados podem cometer erros, mas que a humildade, o arrependimento e a intercessão podem abrir caminho para a restauração. No final, o capítulo apresenta um retrato profundo das relações humanas, da disciplina divina e da importância de reconhecer a autoridade estabelecida por Deus.